Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Cebolinha a caminho da Arábia por Marcos Leonardo. Flamengo faz consulta por Vitinha na Itália. Boto prepara proposta por Breno Bidon. Felipe Luiz, de olho em goleiro da La Liga. Scout do Fla observa David Washington e mais 3 nomes para centroavante no Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do mercado da bola rubro-negro, tudo que é dito pelos melhores jornalistas do mundo, fora do Brasil, você sabe aqui nesse canal, falando sobre possíveis contratações do Mengão para essa e para as próximas janelas. Você já é inscrito no canal? Você já se inscreveu no canal Flamenguista em Portugal? Então não perca tempo, você não paga absolutamente nada por isso. Vai lá, né? Se inscreve no canal e aproveita para acionar o sininho das notificações. Se você puder dar o seu like e o seu hype, eu ficaria muito feliz com você também, né? Tá claro para todo mundo, meus amigos, que o Flamengo procura um centroavante, né? Um substituto ali, ou um companheiro para o Pedro, né? É uma possibilidade ali de ter. O Flamengo tentou o Caio Jorge, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Marcos Leonardo, mas existem nomes no scout do Flamengo também que merecem ser abordados. David Washington, Alejo Velin, Hugo Duro e Germán Beltrame estão na lista dos atacantes observados pelo scout do Flamengo, caso as tratativas com Marcos Leonardo não avancem. O clube eventualmente pode tentar um desses, atletas para reforçar o ataque, né? Então, meus amigos, estou falando aí de 4 centroavantes, né? O David Washington mais conhecido nosso, né? O David Washington, o Flamengo já esteve muito perto de contratar ele. O Marcos Braz ali disse que ia trazer um reforço na janela retrasada, um reforço reserva, por muito pouco. Ele não foi contratado pelo Flamengo, é um nome que está ali no scout do Flamengo há muito tempo, né? Ele é agenciado pelo Juliano Bertolucci, né, que tem excelente abertura com o Flamengo. No Transfermarkt, o jogador de apenas 20 anos é avaliado em 4 milhões de euros, no entanto, a cotação não seria tão simples e tão barata assim. Quando foi vendido ao Chelsea, David Washington custou 15 milhões de euros ao clube inglês e não deve sair por um valor tão abaixo assim da Inglaterra. Talvez desses nomes todos que eu disse, é o nome mais conhecido, como eu disse para vocês, né? Ele foi vendido já há algum tempo como uma grande promessa por 15 milhões de euros ao Chelsea. Está no Chelsea há algum tempo já, com contrato até 2030. O Chelsea acredita muito no jogador e é mais um jogador formado na Vila, né? Mais um jogador ex-Santos, muito novinho ainda, 1,87 m e jogador da seleção sub-20 atual, né? Quer dizer, um jogador brasileiro. Mas também se fala aí de Alejo Velin, né? Alejo Velin, jogador que está atuando momentaneamente no Rosário Central, né? Com contrato com o Rosário Central até o meio do ano, jogador de 22 anos, né? Argentino, tá? Já foge um pouquinho aí das características, centroavante mesmo, está emprestado ao Rosário Central
e é do Tottenham, né? O Tottenham o emprestou, o Tottenham o comprou do Espanhol por 2,5 milhões de euros, é outro nome, né? Acho menos provável. Podemos falar também de Germán Beltrame, né? Germán Beltrame, outro argentino, né, com nacionalidade mexicana, joga no Monterrey do México com a camisa 7, né? Joga de centroavante, mas joga pelas pontas também. Jogador muito bem avaliado pela mobilidade, né? O Transfer Market dá um valor para ele aí de 8,5 milhões de euros, né? Jogador da seleção mexicana que poderia vir a se somar aí ao Flamengo, né? Passagens aí no São Lourenço Almagro, formado no São Lourenço Almagro e se destacando no México. E o outro jogador é Hugo Duro, espanhol. Esse é espanhol, tá? Camisa 9, 26 anos, né? Do Valência, com contrato até 30/6/2028. Também tem essa característica de mobilidade, é um centroavante canhoto, né? Já atuou pela seleção espanhola sub-20. Então, esses são alguns nomes que o scout do Flamengo monitora. Talvez não sejam prioridade, mas dependendo da oportunidade de mercado e do insucesso nas outras negociações, o Flamengo pode aí, de alguma forma, ter a contratação desses nomes. E aí, meu amigo, escreva aqui nos comentários, você gostaria de ter algum desses nomes como centroavante do Flamengo? De novo, David Washington não é um nome novo, né? É um jogador aí que tem contrato com o Chelsea, acredita muito nele, pode ser um jogador desses todos aí, talvez seja o jogador mais próximo a vestir a camisa do Flamengo. Joga muitos jogos ainda no sub-21 do Chelsea, né? Enfim, ele joga mais, diria que tem a facilidade de ser do Bertolucci, mas pode entrar nesse bololô aí, né, galera? Meus amigos, Erkin Konur, né? Erkin Konur, um dos maiores jornalistas do mercado da bola, diz o seguinte hoje na sua publicação: Flamengo faz o primeiro contrato com o Corinthians pelo meio-campo Breno Bidon. O clube fala com seus representantes, está considerando a sua contratação, né? Pontos a serem levantados: forte interesse europeu, PSV da Holanda e Sporting de Portugal já fizeram contato. O clube inglês ofereceu alguma coisa em torno de 20 milhões de euros. O Atlético de Madrid prepara uma oferta de 18 milhões de euros, né? Dizem que o Boto vai entrar em contato com o Corinthians e oferecer 15 milhões de euros por Breno Bidon, né? Quem sabe aí o Corinthians tem interesse no Michael, quem sabe o Corinthians se sensibiliza com uma proposta um pouquinho menor de dinheiro, mas com a cessão do Michael também, para dar aí uma reforçada no Mengão. E aí, meu amigo? Escreva nos comentários, você gostaria de ter Breno Bidon vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, nessa busca de centroavantes, né, repórter português do site Fala Giovanni diz que o Flamengo faz contato pelo centroavante Vitinha. É isso mesmo. Flamengo consulta Vitinha. O Flamengo fez uma consulta ao Genoa pelo centroavante Vitinha, de 25 anos. Na temporada atual, o atacante soma 17 jogos e 2 gols no campeonato italiano. Vitinha também tem passagem pelo Olympique de Marseille e já serviu às seleções de base de Portugal. O nome agrada internamente
e segue em avaliação nos bastidores, segundo aqui esta página portuguesa, né? Vitinha tem contrato com o Genoa até o meio de 2028, 1,78, 25 anos, jogador que já passou pela seleção portuguesa de base, né? Jogador que tem essa mobilidade na centroavância, né? 10 jogos na seleção sub-21 de Portugal, né? Um jogador que é conhecido aqui em Portugal, um jogador que jogou por clubes portugueses como o Braga, né? Do Braga foi vendido ao Olympique de Marseille em 23 por 32 milhões de euros, né? Foi emprestado ao Genoa por 3 milhões de euros e depois o Genoa o comprou do Olympique de Marseille por 8,3 milhões de euros. Ou seja, um jogador que começou muito bem aqui em Portugal, ao ponto do Olympique de Marseille oferecer 32, ou pagar 32 milhões de euros pela sua compra, em definitivo, né? Não deu muito certo lá em Marseille e o Genoa pegou-lhe emprestado e depois o contratou em definitivo, né? No Transfer Market, o valor atual dele é de 8 milhões de euros. Está aí um outro nome de um outro ponta de lança, de outro centroavante, né? Português, que tem as características aí que o Filipe Luís espera, né? Isso foi dito aqui em Portugal, né? Acredito que o nome dele esteja no scout também e possa ser um dos nomes a serem incluídos aí nas especulações do Flamengo em relação a centroavante. Meus amigos, Marco Manpresso, outro jornalista italiano, especialista em mercado da bola. Everton Cebolinha continua sendo um nome antigo para o Flamengo. O clube brasileiro tentou incluir o jogador em contrapartida no acordo com Caio Jorge do Cruzeiro, onde a proposta foi recusada. Também pode ser proposto para a contratação de Marcos Leonardo do Al Hilal o mesmo jogador, embora os árabes considerem o atacante peça-chave do setor, para o senhor Filippo Inzaghi. Ou seja, Marco Manpresso, jornalista italiano, diz que nas negociações com o Al Hilal, o Flamengo pode incluir Everton Cebolinha para facilitar o pagamento do valor que o Al Hilal pode pedir, né? Hoje é muito difícil. O Al Hilal tentou a contratação do Lewandowski por empréstimo ao Barcelona. O Leva não aceitou. O Leva quer um contrato de 1 ano e meio com o Al Hilal. Então, se essa negociação do Leva craque mundial aí, jogador polonês que joga no Barcelona, se eles realmente tirarem do Barcelona, facilita a possível saída de Marcos Leonardo pro Flamengo. E aí, meu amigo, quem desses todos esses centroavantes ou esses pontas de lança, como dizemos aqui em Portugal, você gostaria que fosse aí a sombra de Pedro no Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.